Boa noite a todos. É com grande alegria, grande satisfação que eu volto a fazer a palestra semanal aqui no Lar Espírita Luz e Amor. E então vamos iniciando, fazendo a prece, pedindo então nesse momento que todos nós possamos fechar os nossos olhos da matéria, abrir os nossos corações e entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com o Lar Espírita Luz Amor, pedindo a permissão de João de Deus, o mentor desta casa, para que possamos juntos aprender e falar em nome do seu Evangelho. Então vamos nesse momento, abrindo os nossos corações e vamos sentindo a espiritualidade que já se conecta conosco, levando para nós em nossos lares o benefício, o amparo, o carinho e todo o amor do Mestre Jesus para cada um dos seus irmãos, cada um dos seus filhos, cada um dos seus amigos. Obrigado, Mestre, por esta oportunidade de ouvirmos e de fazermos essa palavra, essa palestra, falando da sua palavra, e que as palavras que vamos receber, que vamos falar, sejam como sementes de luz que invadem os nossos corações, que nos auxiliam, que nos preparam para enfrentarmos o nosso dia a dia. Obrigado, Mestre. Se conosco hoje e sempre, nos protege e nos abençoa. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como eu disse, é uma honra novamente estar podendo fazer essa palestra. E hoje nós vamos falar de uma parábola, a parábola dos dois filhos. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vou contar rapidamente, né? A história está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos do 28 ao 31, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e vamos então iniciar. Bom, a parábola começa assim: um homem tinha assim dois filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho respondeu: Irei, pai. Né? Só que ele acabou não indo. Ele falou que ia, mas não foi. Depois o pai chegou no segundo filho e fez a mesma pergunta: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele falou: Não, não foi. Passou algum tempo, bateu aquele arrependimento e o segundo filho foi. E aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? Aí aqueles para quem ele estava falando responderam que foi o segundo. E Jesus disse: em verdade vos digo que é mais os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino do céu do que vós. Né? Então, nessa passagem, a gente vê que duas personalidades diferentes, né? São dois filhos, mas que têm personalidades diferentes. O primeiro filho, se a gente for colocar para os dias de hoje, é aquele tipo de pessoa que a gente convida, ou então aquela pessoa que se compromete a fazer alguma coisa, mas que não faz. Então, é aquele que nós podemos dizer assim, aquele que tem a fé, pode até ter a fé, mas não tem obras, não faz nada com aquilo, né? Então, isso a gente se depara, né, com muitas pessoas que têm esse tipo ainda de pensamento, né? A pessoa que fala assim, ah, eu vou fazer isso, não, me fala aí onde que precisa, tal, né? Que eu vou fazer, eu corro atrás.
né, e de repente, quando a gente precisa da pessoa, a pessoa acaba não, fazendo nada, né. E aí a gente pega o segundo filho, e quando a gente vê o segundo filho, nós vemos que ele, falou que não ia, mas depois de algum tempo, ele é um filho muito inteligente e tal, mas que depois de ele raciocinar, de ele pensar, ele vai e trabalha, né? Ele vai e direciona, né, os seus esforços no trabalho da vinha do pai. Então, o que que a gente pode ver nessas duas situações? Que nós temos dois ou mais tipos de pessoas. Aqui no caso, ele fala só de dois, né? Mas e a gente que está, por exemplo, numa casa espírita ou em qualquer lugar, nós vemos muitas vezes aquele tipo de pessoa que vai numa igreja, né? Coloca a sua melhor roupa, né? Vai, senta nos primeiros lugares, que mas assim, nada se tira daquelas pessoas, não colaboram com nada, não estendem sua mão para fazer nada. Ou seja, tem a fé? Tem. Tem o compromisso de muitas vezes estar presente num local, mas, né, não pratica nada. E a mesma coisa nós encontramos essas pessoas no nosso dia a dia. Nós encontramos pessoas em que a gente pode contar para qualquer coisa e aquelas que a gente não pode contar para nada, mas que querem, vamos supor, você vai fazer algum tipo de trabalho, seja qual for, você pega e você pode contar, às vezes, com uma pessoa, ou então a pessoa fala, conta comigo. Na hora que você vai lá chamar a pessoa para fazer alguma coisa, independente do que seja, a gente pode até sair do contexto religioso, do contexto evangélico, para coisas do nosso dia a dia. Um mutirão para fazer, bater uma laje, qualquer coisa, né, que a gente faça no dia a dia, a gente vê que essa pessoa, embora ela possa até ter uma fé, ela não tem o quê? O compromisso. O compromisso, né, de, por exemplo, de estar numa aula, de estar num trabalho, de estar numa casa espírita, né? A gente vê que muita gente passa, por exemplo, numa casa espírita, para estudar, para aprender, mas que depois a pessoa acaba se perdendo. E assim, não é porque eu estudei numa casa espírita que eu vou servir a Deus naquela casa espírita, porque nós temos a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro local, né? E esse outro local pode ter outra casa espírita, eu posso trabalhar lá, né? Então, assim, quando a gente quer realmente fazer alguma coisa, as oportunidades aparecem, né? E então basta a gente ter o compromisso, né? E quando a gente fala do segundo filho, é uma coisa interessante porque esse é aquela história que a gente sempre fala, né? Que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu. Quando você chega numa casa, você vai fazer alguma coisa diferente em benefício, por exemplo, do próximo, né? Vem aquela coisa que toca o sininho lá e fala: bom, a partir de hoje eu vou fazer alguma coisa, né? Então, esse tipo de pessoa, não importa se é hoje, se é amanhã, se é depois de amanhã, né? Eu sempre dou o exemplo aqui da minha casa, né? Quando eu cheguei na casa espírita, né? Aqui da minha família hoje, eu, meu irmão, minha mãe, né? Somos três, né? Não moramos todos juntos, mas os três estão ou estiveram na casa espírita, né? No Lela, estudando, né? Então, assim, eu cheguei na casa espírita com 37, 38 anos.
né, são mais de 20 anos, não vou falar a minha idade, tá. Aí, quando o meu irmão tinha 40 e poucos anos, ele foi para a casa espírita, estudou, se formou, né, e a minha mãe, né, depois que meu pai faleceu, quando ela tinha 77 anos, ela começou na casa espírita. Então, o que quer dizer? Por que que eu estou falando isso? Que a gente tem a ver que cada um tem o seu momento, né? Cada um chega, né? Mas o importante é que a partir do momento que você chegou, você se engaje a fazer alguma coisa, né? E isso, como eu disse, não é só aqui na casa espírita. Dar o exemplo da casa espírita é fácil, mas nós temos que entender, né, que isso é para a vida. Então, é aquele tipo de coisa assim que você fala, eu vou fazer tal coisa, com esse aqui eu posso contar, porque esse aqui é pau para toda obra, porque esse aqui. Então, essa, né, se a gente for falar pelo sentido evangélico, essa é uma pessoa que é aquela história dos trabalhadores da última hora, né? Então, aquelas pessoas, quando a gente chega para fazer alguma coisa, a gente coloca o quê? O amor, a determinação, a coragem, a gente se coloca, né, para fazer aquilo que é necessário, né? Se coloca, né, e fazer o bem sem olhar a quem. Então, isso é algo muito difícil de a gente encontrar hoje em dia. Então, quando se fala, né, da parábola dos dois irmãos, né, a gente vê que é aquela coisa do compromisso e do não compromisso. É a fé sem obras e a fé, né, que chega, né, porque todos nós também temos aquela coisa assim, vou viver, né? E assim, às vezes, né, a gente quer tantas coisas, mas vem alguns empecilhos. A doença de um familiar, a doença em nós mesmos, né? Às vezes vem uma fatalidade na família, às vezes acontece uma doença. A gente vê, por exemplo, né, a Covid, né? Quantas pessoas, né, levou, né? Quantas pessoas, né, que a gente tinha um convívio, não tinha um problema nenhum e de repente já não estão mais conosco, não é verdade? E assim, não é que a gente, que essas pessoas eram más, eram, não, simplesmente por alguma comorbidade, alguma coisa assim, muitas dessas pessoas, né, retornaram à pátria espiritual. Né? É claro que a gente muitas vezes não aceita, mas assim, imagina, muitas dessas pessoas tinham planos para si, para a família, né? E de repente acabaram não concretizando isso. Então, sempre acontece muitas vezes algo, né, que nos desvia desse caminho reto, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente chega num local e a gente vai fazer alguma coisa, né? Se realmente a gente vai fazer, que sejamos como esse segundo, né? E outra coisa, né? Quando ele fala que as meretrizes, né? Né? Vão chegar, vão ter prioridade, né? É que assim, essas pessoas, embora muitas vezes elas estejam no caminho errado, né? A meretriz, né? Para quem, né? Geralmente era como falavam das prostitutas, né? Naquela época, né? Então, é colocado aqui que muitas vezes, né, aquelas pessoas elas vivem uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, no erro, mas que com o passar do tempo, essas pessoas mesmo tendo errado, elas o que se arrependem, né, e começam a fazer as coisas de uma maneira a ajudar as pessoas. Né? É claro que não é um filme, não é um conto de fadas, nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos ou como são, né? Mas as coisas não seguem o que a gente quer. Nós plantamos hoje, já queremos colher amanhã.
mas as coisas são do jeito que Deus quer para nós. E muitas vezes o que Deus quer para nós não é igual ao que a gente quer, ou então não é no tempo que a gente quer. Então a gente tem que muitas vezes parar, agradecer, mentalizar coisas boas, né? Porque se for de nosso merecimento, se tiver aquilo, né, dentro de uma programação, aquilo virá para nós, cedo ou tarde. Claro que, como eu falei, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, plantei hoje, quero colher amanhã. Então, muitas vezes isso não ocorre e nós, na nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente acaba lamentando, né, por algo, né, que não era para ser. E outra coisa que é muito interessante, o foco, né? Às vezes você tem tantas coisas, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você ganhou, você foi num lugar e tinha uma pessoa que falou assim, olha, eu comprei essa torta, eu tirei um pedaço, mas eu tenho problema, alergia a uma torta muito saborosa, recheada, ou um bolo, como queiram, e a pessoa tinha uma alergia, sei lá, lactose, só tirou um pedacinho e acabou não comendo. Ela te deu a torta toda para que você se deliciasse. Então, muitas vezes, você tem 90% daquele doce, daquela coisa, e você está focado o quê? Que você ganhou faltando um pedacinho, que representa 10% do todo. Então, o foco não é naquilo que a gente tem, é naquilo que a gente não tem. Então, muitas vezes, nós queremos algo que não nos pertence. Né? Então, a gente foca naquele pedacinho que está faltando e esquece de se deliciar com os outros 90%, né? Com o resto todo que está ali. Né? Então, quando a gente resolver realmente fazer alguma coisa, como fala aqui nessa parábola, né? É, que a gente faça de bom coração. Pode ser que num primeiro momento, né, a gente não queira fazer. Né? É aquela história do muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque muitas vezes nós recebemos os chamados para fazer determinada coisa e nós não vamos. Por quê? Porque a gente tem outras prioridades. A gente tem outras necessidades que a gente acha que são mais importantes. Né? E quando a gente. Mas aí, quando você vai, você tem que entrar de cabeça, né? Eu, quando entrei na doutrina espírita, eu falava assim, ah, não vou conseguir, 7 anos estudando, né? Fazer 3 anos de aprendizes, 4 de mediúnico, né? Acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso, né? E depois passa, aí você continua, aí você se engaja em trabalhos, nas cabines de passe, engaja em outros projetos dentro da casa, começa a dar aula, começa a fazer palestra, e você vai, assim, fazendo as coisas, por quê? Porque você tem um compromisso com a casa. Aí, muitas vezes, trabalha em uma outra casa, né? E assim, e a dedicação tem que ser a mesma, né? E não pode ser mais em uma do que na outra. Né? E, como eu disse, nem sempre aquilo que você faz num lugar, né? Às vezes você estuda aqui, mas vai trabalhar ali, né? Às vezes você estuda lá e vai trabalhar aqui. Então, assim, o importante é quando, a partir do momento que você decidir fazer algo, que faça com o coração. Assim como ele coloca, né? Que às vezes, muitas vezes a pessoa esteve equivocada durante muito tempo e quando chegou, né, fez o seu melhor. E é isso que nós temos que fazer. Quando resolvermos, né, fazer algo em nossa vida, independente de onde, como e porquê,
né, que nós façamos de todo o coração, façamos com vontade, com dedicação, com compromisso, porque é isso que nos torna, né, melhores, que nos torna capazes, que nos torna merecedores, muitas vezes, das recompensas, não recompensas materiais, mas às vezes você está no trabalho, você recebe uma promoção, você está numa casa espírita, você não vai receber uma promoção, mas você vai ver que o seu trabalho beneficia outras pessoas. E beneficiando outras pessoas, você sente aquele contentamento, né? Então, que a gente possa realmente ter o compromisso conosco, com nossa família, com Jesus, com o nosso trabalho, onde quer que seja, que nós façamos e façamos para valer, que nós façamos sempre o nosso melhor, né? Independente que a gente não tenha começado da maneira certa, o importante é como a gente vai chegar lá na frente, que a gente possa realmente ser cada vez melhor. Então, agradeço a oportunidade de fazer essa palestra e vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento. Fechando os nossos olhos da matéria, aproveitando nesse momento que já estamos conectados com a espiritualidade maior, vamos pedir ao Mestre Jesus que envie seus mensageiros de luz, que possam nesse momento envolver a todos, retirando através dessas energias salutares tudo aquilo que não serve mais do nosso coração, dos nossos pensamentos, que tudo aquilo que nos dói, que nos causa incômodo, que nos causa tristeza, possa ser arrancado nesse momento por essa equipe e levado para ser transformado em boas energias, que além de que essa equipe possa continuar nos beneficiando, enchendo os nossos corações de muita luz, de muita paz, de muito amor, fortalecendo a nossa fé e nos deixando mais leves, mais tranquilos, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa, né, continuar na nossa caminhada com o compromisso, né, de fazer sempre o melhor. Obrigado, Mestre, por esta oportunidade bendita, gratidão e que seja, fique sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos conduzindo pelo melhor caminho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.